Muito obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, antes de iniciar aqui a tratar do assunto que me traz à tribuna, eu abro um parênteses para registrar que está recebendo sua medalha agora, a medalha de prata, Arthur Zanetti, que acaba de ficar em segundo lugar nessa importante competição da ginástica olímpica, que é as argolas, né? E dizer que o Brasil, assim como promoveu uma das mais bonitas e alegres Copas do Mundo, repete o mesmo feito agora com as Olimpíadas, né? Dizer que o Brasil vem mostrando a cada dia ser merecedor dessas escolhas feitas por duas entidades internacionais ligadas ao esporte, ao futebol, às Olimpíadas, e a gente tem correspondido, não tenho dúvida nenhuma, às expectativas. Infelizmente, acho que é cedo ainda para fazermos uma análise sobre o desempenho da juventude brasileira, dos atletas e das atletas, mas creio que é importante desde já destacar 8 desses brasileiros e brasileiras que já receberam medalha até o dia de hoje. Medalha de ouro no judô para Rafaela Silva, que além de tudo deu um belo exemplo, uma bela manifestação de como superou ela, que nasceu, foi criada na Cidade de Deus e hoje sai consagrada como uma medalhista olímpica numas Olimpíadas, o que mostra que o que a nossa juventude precisa é de oportunidades. E o maior exemplo, creio que ficará para sempre, é exatamente de Rafaela Silva. Tivemos 3 medalhas no judô, contando agora a argola de Arthur Zanetti, Hipólito Diego e Felipe Almeida também no tiro esportivo. E medalhas de bronze, 2 no judô e uma na ginástica artística e outra nas maratonas aquáticas. Maratonas com Poliana Okimoto, na ginástica artística com Arthur Mariano Nori e no judô Rafael Silva e Maíra Aguiar. Então, são jovens brasileiros, tenho certeza que até o final das Olimpíadas muitas outras medalhas virão, sobretudo aquelas dos esportes coletivos. Aliás, as meninas, tanto no handebol quanto no voleibol, estão dando assim um show, não só de capacidade técnica, mas um show de garra e um show de muita luta. E lamentar, senhor presidente, já que estou falando das Olimpíadas e eu que tive a alegria de participar da abertura, também uma bela manifestação, uma manifestação correta, uma manifestação de defesa, sobretudo, dos direitos humanos, do respeito à diversidade, à igualdade que deve prevalecer na relação entre todos os povos. Mas lamentar o fato de que algumas ações ilegais de proibição de manifestação vinham acontecendo nos estádios por parte da polícia e com a orientação do Ministério da Justiça no Brasil. E graças a uma decisão judicial, esses atos cessaram. Parece-me que um ou outro ainda continuam acontecendo. E se continuam acontecendo, são graves, porque não apenas desrespeitam a lei, mas desrespeitam também uma determinação judicial determinando o cumprimento da mesma. E dizer, senhor presidente, que não podem nos estádios essas manifestações não é verdade. Quando o Congresso Nacional aprovou a lei para regulamentar a realização das Olimpíadas aqui no Brasil, o que foi aprovado foi a proibição de manifestação com cartazes, com faixas, de manifestação de discriminação, de manifestações xenófobas e jamais pretendia esse artigo da lei por nós aprovada cercear qualquer manifestação pessoal, mesmo que de ordem política, entretanto, que fosse feita de forma pacífica. Então, eu quero dizer que na maratona ontem, maratona feminina, foram muitos os cartazes portados por homens, mulheres, jovens, colocando lá sua manifestação de fora Temer. E aí, senhor presidente, também falando sobre isso,
Quero dizer que hoje cedo, conversando com uma rádio da minha querida cidade de Manaus, questionada eu fui a respeito do meu posicionamento político em relação ao impedimento da senhora presidente Dilma, que não é impedimento, é golpe, visto que, infelizmente, apesar de até ontem a grande maioria da bancada estar emprestando apoio incondicional ao governo da presidenta Dilma, hoje fiquei somente eu nessa posição contrária à efetivação desse golpe que está em curso em nosso país. Questionada que fui a respeito disso, dizia o seguinte, que as manifestações e a opinião pública em relação ao que está acontecendo está aparecendo, está se concentrando na realidade muito antes até, senhor presidente, senador Paim, senhoras e senhores senadores, do que imaginávamos. As pesquisas nacionais mostram isso. Recentemente, feita uma pesquisa na cidade de Manaus, a pesquisa mostrou o quê? Primeiro, senador Paim, de fato, a presidente Dilma ainda está muito mal avaliada perante a opinião pública, mas Michel Temer hoje está com uma avaliação pior do que a presidenta Dilma. E a grande maioria da população, mais de 70% da população, quer a realização de novas eleições. Porque se é fato, e fato incontestável o que eles dizem, e é isso que compõe o discurso do chamado conjunto da obra, que a presidente Dilma teria perdido o apoio porque eles tiraram o apoio que até ontem emprestavam a ela, e por conta dessa perda do apoio político, aliás, hoje tem alguns artigos publicados nos jornais que vão nesse sentido, e por conta desse apoio, ela perdeu a capacidade de governabilidade. Não é? Então, se eles dizem isso, isso de fato é fato, senhor presidente. Por outro lado, o que é um fato ainda muito mais evidente e incontestável? O fato de que não há legitimidade para o presidente interino, usurpador Michel Temer, continuar no poder. Ele não tem legitimidade. Primeiro, porque entra pela porta dos fundos. Segundo, porque pretende promover uma reforma estruturante do Estado brasileiro, retirando direito dos trabalhadores que não é aprovada pela maioria do povo brasileiro. Então, veja, eu falo com muita tranquilidade, posso ser minoria entre a minha bancada, aliás, posso até ser a única, mas sei que não sou perante a opinião da população que começa a perceber aquilo que disse de forma muito clara o senhor Romero Jucá, que precisava desse período de transição com o senhor Michel Temer, para quê? Para promover as reformas que um presidente eleito pela população não teria condições de fazer. Reforma da Previdência, reforma do sistema público de saúde, veja, já foi criada a comissão, senador Paim. Já foi no âmbito do Ministério da Saúde criada uma comissão para estudar a viabilidade de um plano de saúde acessível. O que é um plano de saúde acessível à população? É a privatização. É a privatização do sistema público de saúde, que foi uma das maiores conquistas da população brasileira. E por falar em saúde, senhor presidente, eu já introduzo um novo assunto aqui, que diz respeito ao ministro da Saúde e as declarações recentes dadas por ele nesses últimos dias. Disse esse ministro interino, Ricardo Barros, que quando falava a respeito da jornada de trabalho de homens e de mulheres e se referindo a essa questão e a procura de homens e mulheres pelo Sistema Único de Saúde, ele disse que os homens, eles procuram menos os médicos, a assistência à saúde, porque eles trabalham mais e também porque eles são a maioria dos provedores das famílias. Veja bem, se isso é uma declaração de um ministro da Saúde do Brasil, aliás, um parlamentar, foi relator geral do orçamento o ano passado. É uma figura
que não desconhece a realidade nacional, mas dizer isso, o que ele mostra, fazendo essa afirmação, não é apenas um grau profundo de desconhecimento, que eu não acredito nisso, mas o que ele mostra é um grau profundo de discriminação em relação às mulheres. Aliás, essa fala dele, senadora Gleisi, ela se encaixa muito bem nesse governo do interino Michel Temer, que não tem uma mulher no primeiro escalão, não tem uma mulher, e que, aliás, tem um outro ministro, o ministro das Relações Exteriores, interino, senador José Serra, que quando esteve no México, disse que a realidade do México representava um perigo para o Brasil, pelo fato de que lá no México quase a metade dos senadores, das senadoras são mulheres e que aqui a maioria dos políticos são homens e que aquilo representava um perigo. Essa é a cara do governo desse presidente interino. E é por isso que já a população brasileira não o quer mais no poder, não o quer. E aí eu tenho que destacar a postura grandiosa, a postura da presidenta Dilma, quando perante nós todos e a sociedade diz: eu me comprometo com a ideia e a proposta da realização de um plebiscito no Brasil, para que a população brasileira diga se quer ou não a antecipação das eleições. Eu me comprometo com isso. Então, veja, porque ele não tem também o mesmo espírito de nacionalidade, ele, a que eu me refiro, o presidente interino, o mesmo espírito de defesa do sistema democrático brasileiro, porque, de fato, se nós estamos vivendo um impasse é um impasse muito mais político do que qualquer outra coisa, por que não nos socorrermos com a população brasileira? Não. Para eles, nada disso, porque, aliás, o impasse foi criado por eles próprios que tramaram até tirar a presidência da presidenta Dilma, de quem foi eleita democraticamente. Então, esse impasse que nós vivemos foi criado por eles. Para quê? Para tomar de assalto o poder. E para que tomar de assalto o poder? Para aprovar essas medidas antipopulares, contrárias ao direito do povo. E aí o que nós escutamos? Essas reformas têm que ser feitas para poder controlar o gasto e as despesas públicas. Mas nenhum deles fala da gastança com as taxas de juros recorde no mundo inteiro e que deveria já estar iniciando a sua diminuição. E o presidente do Banco Central do Brasil, Ilan, que, aliás, veio do maior banco privado brasileiro, Itaú Unibanco, disse que, olhe lá, se começar a baixar as taxas de juros a partir do ano que vem, meados do ano que vem, olhe lá. Então, todos eles acham que inflacionário é o valor do salário mínimo, que inflacionário é aquilo que o Estado investe na educação, é aquilo que o Estado investe na saúde. É lamentável. E, além de ter essa visão de economia, de organização de Estado contrária aos interesses populares, ainda dão diariamente essas declarações que mostram ainda o quanto eles desrespeitam as mulheres brasileiras e quanto eles discriminam ainda as mulheres brasileiras. Senador Medeiros pediu a parte, solicita, e na sequência a senadora Gleisi. Senadora Vanessa, até entendo o discurso de Vossa Excelência nessa linha de querer colocar o governo Temer como um governo contra as mulheres, mas é bom lembrar que o presidente Michel Temer, quando foi secretário de Segurança de São Paulo, foi quem inaugurou a primeira delegacia de defesa da mulher. Então, isso não é uma tônica do governo. Declarações infelizes daqui ou dali não pode ser tomada como uma política de governo, e até porque o fato de nós temos que lembrar que uma das pastas mais importantes da República é conduzida por uma mulher e uma das maiores competências que tem no Brasil na área, que é o BNDES. Então, o BNDES tem uma importância em termos de administração até mais do que alguns ministérios. Então, isso não creio que pode ser levado como uma questão de governo, que, na verdade, hoje é uma luta no Brasil para que as mulheres possam realmente ter uma participação melhor na política. Vossa Excelência é uma lutadora e desempenha um papel muito importante na política brasileira, na Procuradoria da Mulher, lutando para a gente fazer essa conscientização em todos os cantos desse país, e qual me
me sinto muito orgulho de fazer parte, junto com Vossa Excelência, dessa cruzada, mas, na verdade, o que não tem despertado ainda no Brasil é essa cultura da mulher participar mais. É uma luta, tem evoluído, nós tivemos tempos que a mulher nem votava no Brasil, nós precisamos evoluir. Agora, isso é aos poucos que vai acontecendo. Eu não tenho dúvida de que nós, dentro em breve, teremos uma realidade melhor. Esse ano, e se eu não me engano foi Vossa Excelência que falou aqui a semana passada, sobre o fato de que, em todos os estados brasileiros, pela primeira vez, a maioria das eleitoras são mulheres. Então, isso, com certeza, nós vamos ter essa realidade dentro de pouco tempo, mas só para fazer esse registro de que não é uma política desse governo ter nada contra a mulher, pelo contrário. Muito obrigado pela parte, senadora. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, mas me permita, mais uma vez, discordarmos. Aliás, nós estamos exatamente na casa do debate. Então, natural que tenhamos discordâncias, não discordâncias sobre forma, sim sobre conteúdo. Eu lamento, nobre senador Medeiros, mas o que nós estamos vendo é que a política, o que Michel Temer fez no passado, infelizmente ele enterra. Ele está enterrando absolutamente tudo. Nós estamos, sim, tratando de uma política de governo. De um governo que, se tivesse sido eleito democraticamente, não teria a coragem de nomear um ministério somente de homens. Tenho certeza e convicção absoluta, senadores. Essas declarações do ministro Serra, do ministro Ricardo Barros, elas não são infelizes, elas são pelo conteúdo, mas elas expressam o verdadeiro pensamento deles. Expressa o verdadeiro, e eu já disse a Vossa Excelência, que tem uma história de luta ao nosso lado, não precisa ficar querendo defender o que é indefensável. Não adianta, nobre senador. Então, eu lamento que isso esteja ocorrendo, mas isso é muito grave, porque Vossa Excelência sabe que o Brasil, infelizmente, nós no Brasil precisamos avançar muito no quesito participação da mulher na política. Por isso, nós, mulheres, com a sua colaboração do Brasil inteiro, temos uma campanha nacional por mais mulheres na política. Enquanto os países da América do Sul têm 25, 30, 40, o México quase 50% de presença das mulheres no Parlamento e no Poder Executivo, aqui no Senado nós somos 13%. Na Câmara, 9,9% de mulheres. A média do Brasil é 10%. Isso é muito ruim. E vir o ministro ainda dizer, o ministro da Saúde, que a mulher, o homem, procura menos o médico porque ele não tem tempo, porque ele trabalha mais. Além de tudo, não conhece os dados. A Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres no Brasil trabalham 5 horas semanais a mais do que os homens. 5 horas trabalhamos a mais do que eles. E essa é uma luta também, porque grande parte do nosso trabalho não é remunerado. E ele vem em substituição àquilo que o Estado brasileiro deveria oferecer às famílias e não oferecem. Senadora Gleisi, conceda a parte a Vossa Excelência. Obrigada, senadora Vanessa. Seu pronunciamento está muito bom, tem vários temas que Vossa Excelência abordou, mas eu queria me somar a Vossa Excelência no repúdio ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, pela declaração que deu em relação às mulheres. Sei até que ele já pediu desculpas, voltou atrás, teve pressão da filha, porque foi muito infeliz, né, dizer que as mulheres trabalham menos, por isso elas têm mais tempo de ir ao médico. Aliás, as mulheres trabalham dentro e fora de casa. E mesmo as que trabalham só em casa, não é fácil não, porque lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, não tem horário, não recebe nenhuma gratidão, nenhum muito obrigado e não recebe nenhuma remuneração. E é um trabalho que, se não fosse feito, nós não teríamos a estrutura social como nós temos hoje da sociedade para se desenvolver, inclusive na economia. Aliás, tem um estudo da ONU Mulheres que diz que se esse trabalho fosse computado para efeitos de PIB, nós deveríamos aumentar pelo menos uns 10% no PIB, no produto mundial, no produto interno bruto dos países, na soma dos países. Então, acho que o ministro realmente foi infeliz. Só que ele não foi infeliz só nesse momento. Na realidade, não é porque ele se equivocou, é porque ele pensa assim. Nós não podemos esquecer que o ministro Ricardo Barros, quando deputado e relator-geral do orçamento, foi quem propôs reduzir 10 bilhões dos recursos do Bolsa Família, porque acha que o Bolsa Família não é um programa importante.
relevante. E só os extremamente pobres poderiam ter esses recursos. E aí nós teríamos metade das famílias, praticamente metade das famílias beneficiadas sem o dinheiro. É o mesmo ministro que diz que o SUS tem que ser diminuído e que nós temos que ter um plano popular de saúde, como se ele não conhecesse os planos de saúde. Aliás, conhece, porque os planos o financiam nas suas campanhas eleitorais. Mas se os planos que não são populares já não funcionam, imagine um plano popular que não tem condições de atender toda a demanda. Que a doença está na cabeça das pessoas e não necessariamente no corpo, que as pessoas procuram um médico porque estão doentes de cabeça. Então, não dá para a gente deixar de repudiar manifestações como essas. E, infelizmente, senadora Vanessa, isso acontece porque tem um governo que dá guarida a isso. Dá guarida, sim. É um governo misógino, é um governo branco de homens ricos, não tem mulher na representação, acabaram com a Secretaria de Mulheres, com o Ministério do Desenvolvimento Humano, de Mulheres e de Igualdade Racial. Quer dizer, não tem nenhuma dedicação a esse tema e acha que isso não é relevante. Então, eu quero me somar a Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência está corretíssima. Eu acho que nós tínhamos que, depois, pela Procuradoria da Mulher, até por outras organizações aqui do Congresso Nacional, junto com a Câmara, tirar uma nota de repúdio, independente do pedido de desculpas, porque isso faz parte da cultura que está nesse governo. O ministro tão somente reproduziu o que o governo pensa. Eu agradeço, senadora Gleisi, e incluo o pronunciamento de a parte de Vossa Excelência, meu pronunciamento, porque temos a mesma opinião. É diferente de ter um ato falho e de expressar o que pensa. Infelizmente, não só ele. O outro ministro, eu repito aqui, senador, ministro interino, vai ao México e, diante de parlamentares mexicanas, executivas mexicanas, diz que aquele país, o exemplo daquele país representa um perigo para o Brasil, como que se a política fosse aqui no Brasil exclusivamente para ser desenvolvida e feita pelos homens. Aliás, eu acho que grande parte, senadora Gleisi, de tudo que a presidenta Dilma está sofrendo, vem também a questão da discriminação em relação à mulher, da misoginia, como Vossa Excelência retrata. Num ato falho aqui, durante a sessão, no meu pronunciamento, eu me referi à presidenta como inocenta. Presidenta inocente, num ato falho. Quem não erra a pronúncia de uma palavra? E, aliás, até rima uma com a outra, né? E isso virou uma discussão nacional, a ponto de um ministro, eu vou dizer qual foi o ministro, porque o Brasil inteiro sabe, lamentável, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, ter feito uma observação em relação a essa expressão. Agora, no fundo, eu tenho certeza e convicção absoluta, porque ele fez na hora em que a ministra Carmen Lúcia, futura eleita já, próxima presidenta do Supremo Tribunal Federal, quando ela foi questionada qual era o tratamento que queria receber, presidenta ou presidente. E ela respondeu de uma forma deselegante, de que preferia presidente porque acha que é essa expressão. Primeiro, que não é verdade. O dicionário brasileiro, a língua portuguesa, aceita as duas expressões. A língua portuguesa aceita as duas expressões. E eu tenho procurado, eu não paro para pensar no que falar. Às vezes falo presidenta, às vezes falo presidente, que cabe os dois. Então, a polêmica em relação a essa questão de presidenta inocenta não está na palavra dita de forma errada, inocenta. Está na palavra presidenta. Quem não lembra o início do primeiro ano da presidenta Dilma, quando ela iniciou o seu mandato, a polêmica nacional era se podia ou não ser chamada de presidenta. Essa era a polêmica. E agora volta do mesmo jeito, volta. Ou seja, é lamentável que a gente viva num país, mas é isso, alguma coisa tem que explicar. Qual a razão de nós sermos 52% do eleitorado e só ocuparmos 10% das cadeiras? A razão é essa, presidente Paim. Senadora Vanessa, me permite, eu sei que é um assunto que você naturalmente domina como ninguém, mas eu vi um depoimento lá na Assembleia de Goiás de uma mulher, até comentei com Vossa Excelência, e diz ela assim, não, nós não podemos mesmo ter no mínimo 5 anos a menos. Que os homens sabem o que é levar uma criança 9 meses na barriga? Os homens sabem o que é um parto? Uma líder sindicalista está falando. Os homens sabem o que é uma menstruação?
Os homens sabem o que é cuidar do marido e dos filhos? E ela foi listando tantos exemplos fortes e duros que emocionou o plenário e ela foi aplaudida de pé. Então, só poderia dizer palmas para vocês, mulheres, pela luta senador Paim, que travam. Nós continuamos na luta para barrar esse golpe. Eu estou, cada dia que passa, mais otimista que a gente possa vencer. Porque é a luta em defesa da democracia, mas também em defesa do Brasil e dos direitos dos trabalhadores. Porque o que eles querem fazer é isso, senador Paim, é tirar a diferença, uma das poucas conquistas que tivemos ao longo do tempo, de aposentadoria entre homens e mulheres. Aí a desculpa é porque as mulheres vivem mais do que os homens. Vivem mais do que os homens porque elas se metem menos em violência. É preciso estudar mais a respeito disso, não porque trabalham menos. Nós cumprimos a dupla, tripla jornada de trabalho. Mas veja, voltando aqui, agradeço Vossa Excelência também, senador Paim, voltando aqui ao que disse Ricardo Barros, ministro interino da Saúde, até hoje no jornal O Globo tem um comentário do jornalista Anselmo Góes, que ele pergunta em que mundo vive o ministro Ricardo Barros. Segundo ele, o Ricardo Barros, quando fez a afirmação de que homens trabalham mais do que as mulheres, segundo Anselmo Góes, o ministro espancou a realidade. E é verdade, espancou a realidade, mas muito mais do que isso, agrediu as mulheres, agrediu. A nossa luta hoje, e não é uma luta no Brasil, é uma luta no mundo inteiro. A CEPAL fez, no ano de 2010, lançou um trabalho, uma resolução a partir de uma pesquisa denominada Que Estado? Para que igualdade? Não é? E mostra que em todos os países daqui do nosso continente, mulheres trabalham mais do que os homens. Na Colômbia, as mulheres trabalham 63 horas contra 54 horas dos homens. No Equador, 66 horas das mulheres contra 52 horas dos homens. No Brasil, 58 horas das mulheres contra 53 horas dos homens. É essa a diferença. Boa parte no mercado formal, com remuneração, e uma boa parte no mercado informal, sem remuneração. Infelizmente, por que nós, que já adquirimos um nível de escolaridade superior do que os homens, no Brasil, apesar de ter sido tardio o nosso ingresso, sobretudo na educação formal superior, muito mais tardia do que os homens, nem sempre as mulheres tiveram direito, senador Lindbergh, a frequentar uma universidade, nem sempre. Mas hoje nós já temos um nível de escolaridade superior. E por que ganhamos 25% a menos ainda? Porque nós somos penalizadas pela função mais nobre da humanidade, que é a reprodução. É a reprodução. Por isso, senadora Gleisi, quando a gente discute o aumento da licença maternidade, daqui para frente vamos fazê-lo, mas junto com a discussão do aumento da licença paternidade. Porque o pai, ele é tão responsável pelo filho quanto a mãe. Então, esse tipo de posicionamento é que vai nos colocar em pé de igualdade. É verdade, a mãe carrega o filho, a filha, durante 9 meses. É verdade, só a mãe pode amamentar um filho e uma filha. E depois, quando ele vai para a mamadeira, é verdade que só a mãe deva dar a mamadeira? Deva trocar a fralda? Claro que não. Então, nós precisamos mudar esses costumes que tanto prejudicam a mulher. Agora, essa mudança não virá com posicionamentos como o do senhor José Serra, senador José Serra, como o deputado Ricardo Barros. Aliás, é um governo parlamentarista num sistema constitucional presidencialista. É isso que o Brasil está vivendo, senador Lindbergh? Eu queria queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Trazer aqui, já que nós estamos num dia mais livre, temos mais tempo, senadora Vanessa Graziotin, eu queria trazer um artigo belíssimo do meu querido amigo Pedro Abramovay, no dia de ontem, que é ser pai é um ato político. Antes, trazendo o primeiro-ministro do Canadá, que chama Justin Trudeau, que é um jovem interessantíssimo, com posições boas na economia. Ele foi eleito dizendo que ia fazer déficit por 3 anos para recuperar o crescimento econômico, o emprego, e depois ia fazer superávites. Aqui no Brasil está proibido falar em política fiscal anticíclica, mas ele em outras áreas também. Está mudando a política de direitos humanos, diz que a política de guerra às drogas... só para Dilma, porque eles fizeram de 170. A política de guerra às drogas é um fracasso no Canadá, e ele colocou metade do Ministério de Mulheres. E perguntaram, por que isso? Ele disse, porque estamos no século XXI.
para quem viu aquela foto daqueles ministros do governo Temer sem uma mulher, sem um jovem, sem um negro, um governo que reflete bem isso, um governo de homens brancos, ricos, ligados às oligarquias regionais. Também extremamente progressista na questão dos imigrantes. Canadá recebeu uma leva intensa de imigrantes sírios e ele agradeceu os imigrantes. Agora, eu estou com um problema aqui no meu... Deu um problema aqui, o texto estava aberto aqui na frente e agora... Salva aí, fala alguma coisa aqui, Vanessa, para eu abrir. Até que Vossa Excelência ache o texto. Mas chegou. Veja, senhores senadores, senhoras senadoras, essa nossa luta, e eu aproveito, senadores, para aqui falar que durante essa semana teremos atividades muito importantes em relação à comemoração dos 10 anos da Lei Maria da Penha. E nós faremos questão, senador Lindbergh, de, durante as atividades da Lei Maria da Penha, e teremos, na quarta-feira, semana passada, fizemos um belo debate sobre as boas práticas de aplicação da Lei Maria da Penha, um debate muito importante, realizado no âmbito do nosso projeto Pauta Feminina. Essa semana, agora, na quarta-feira, senadora Gleice, teremos a sessão solene, 10 horas da manhã, aqui neste plenário. Uma sessão solene do Congresso Nacional com a presença de Maria da Penha. Vamos debater os 10 anos da Lei Maria da Penha, mas vamos debater sobre outra ótica. Eu já lhe devolvo a palavra, senador Lindbergh. Vamos debater sobre outra ótica, porque ter a Lei Maria da Penha é muito bom. É importante, foi um avanço, um passo. Uma Lei Maria da Penha, que é exemplo para o mundo, porque não é uma lei só punitiva, é uma lei que trabalha a prevenção, que trabalha o cuidado e a atenção com as vítimas, a vítima da violência, as vítimas, mas que trabalha também a recuperação dos agressores. E nós precisamos dos equipamentos públicos para que ela funcione e da preparação dos agentes públicos para que ela funcione na sua integralidade. Mas, além disso, nós temos que vincular um outro assunto, que a luta pelo empoderamento está diretamente ligada à luta pelo combate à violência. Porque ou a mulher fica no mesmo degrau do homem, ou ele não vai olhar ela, não vai olhar a mulher como uma igual, não vai olhá-la com respeito. Então, a luta pelo empoderamento, ela faz parte da luta do combate à violência. Então, lutarmos para que tenhamos mais voz, que estejamos junto ao lado dos homens, lutando pelos avanços, é fundamental. Senador Lindbergh. Desculpa, senadora Vanessa. Então, está aqui o texto Pedro Abramo Novaes, ser pai é um ato político. Ele diz o seguinte: levar a paternidade a sério e dividir completamente as tarefas com a outra pessoa responsável pela criança é descortinar, diante de si, camadas de machismo. Aí começa. Só há duas coisas que mães podem fazer e pais não: parir e amamentar. Todo o resto pode ser dividido de forma absolutamente igual entre homens e mulheres ou entre casais do mesmo sexo. Mas essa não é a realidade. O papel de cuidadora como algo natural da mulher parece estar imbricado na nossa forma de ver o mundo. Isso, em grande parte, é usado para justificar que mulheres ganhem menos que homens, não sejam promovidas e que não sejam respeitadas como profissionais, como se seu único papel natural fosse o de mãe. Não há nada de natural na ideia de que mulheres devem dedicar mais tempo aos filhos e filhas, à casa, do que os homens. Ser pai é uma das melhores coisas da vida. Mas, tendo sido convidado para escrever nesse Dia dos Pais, quero menos falar dos prazeres e mais sobre o ato político que é ser pai. Levar a paternidade a sério e dividir completamente as tarefas com a outra pessoa responsável pela criança é descortinar, diante de si, camadas de machismo. Tocou o telefone. As camadas que determinam a maneira como a sociedade impõe à mulher seu lugar de cuidadora primária dos filhos. O gesto de dividir plenamente as responsabilidades é visto, quase sempre, como estranho. Que sorte sua, né, Carol? O Pedro te ajuda tanto a cuidar do Joaquim. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Nunca ninguém me disse o contrário. Que sorte sua, Pedro. A Carol te ajuda tanto a cuidar do Joaquim.
Esses comentários, mesmo que sutis, expressam a visão de que o papel central da mulher na sociedade é o de mãe. E isso se reflete na forma como tratamos a licença maternidade, que Vossa Excelência mencionou. Com certeza, a presença de pais e mães junto aos filhos nos primeiros meses de vida é algo fundamental. E não há como negar que o enorme desequilíbrio nas licenças paternidade e maternidade gera uma profunda distorção na vida profissional de homens e mulheres. No Brasil, são 4 meses, podendo ser estendido a 6, de licença para mulheres, e 5 dias, podendo ser estendido a 20 para homens. As consequências dessa diferença são profundas e nefastas. Sabendo que eu iria escrever esse artigo, fiz um post no Facebook pedindo para que as pessoas relatassem histórias de como essa distorção na licença afetou sua vida profissional. Recebi muitas histórias, relato aqui algumas, que certamente não dão conta da gravidade da situação, mas ajudam a ilustrar o problema. Uma mulher que trabalhava em uma organização de direitos das mulheres conta que foi contratada já com aviso. Nada de engravidar nos próximos 2 anos, hein? No fim, ela engravidou e isso foi tratado como um problema. 2 semanas antes do fim da licença, foi chamada pela chefe para um jantar, informada que, como ela ia ter que amamentar na volta da licença e teria mais dificuldades para viajar, seu cargo seria ocupado por um homem e ela assumiria uma função menor. Uma mulher contou que recebeu ordens para não contratar mulheres, pois se tem filhos, saem para buscá-los na escola mais cedo, ou ficam com eles quando doentes, e se não tem, sempre podem engravidar. Desculpa, senadora Vanessa, essas perguntas não são feitas aos homens, que levam vantagem expressiva na competição com as mulheres. Afinal, as empresas contabilizam o tempo de ausência dessas mulheres, ou mesmo o risco de que elas se ausentem numa fase essencial para a sua consolidação profissional. Na volta da licença, as mulheres ouvem comentários como: agora que você ficou 6 meses de férias, pode pegar mais pesado. Que bom que você pôde descansar esse tempo todo, como se cuidar das crianças não fosse um trabalho difícil. Só quem delegou essa tarefa à mãe ou a uma babá pode afirmar isso. A sociedade precisa que pais e mães cuidem das crianças, e esse custo deve ser repartido entre todos e todas. A única maneira de lidar com esse problema é ter licenças equivalentes para homens e mulheres, alternadas entre si ou em conjunto. Muitos países já fazem isso. Compartilhar a licença será um passo fundamental para desnaturalizar o papel da mulher como cuidadora primária. A situação de desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho e nos espaços de poder é gritante. Não há uma excelente matéria feita pelo Nexo que mostra que as mulheres com ensino superior... Há uma excelente matéria feita pelo Nexo que mostra que mulheres com ensino superior ganham 58,4% dos homens com a mesma escolaridade, e a diferença na licença é um dos elementos importantes para isso. Não se trata apenas do salário. Entre as 200 maiores empresas do Brasil, apenas 3 são comandadas por mulheres. Na política não é diferente. 10% das deputadas são mulheres. Essa dificuldade de mulheres assumirem espaços de poder está diretamente relacionada com a naturalização de que o lugar da mulher é em casa, cuidando dos filhos. Eu acabo, senadora Vanessa, que está longo, e eu não podia cortar, já estava no meio. Mas vamos pedir para inserir nos anais, senador, da íntegra do artigo. Faço isso. Já está mas acatado. Faltam 3 parágrafos. Não, claro, não, apenas porque Vossa Excelência disse que não ia conseguir ler tudo. Não, eu vou só acabar, faltam 3 parágrafos. Então, na organização na qual eu trabalho, adotou-se uma política de licença igual para mulheres e homens. Recentemente, em um dos departamentos da organização, havia 2 mulheres grávidas e prestes a sair de licença. Alguém fez uma brincadeira infeliz. Isso que dá contratar tantas mulheres. E o diretor do departamento pôde responder: agora, isso não faz nenhuma diferença aqui.
Homens e mulheres tiram a mesma licença. Minha filha vai nascer esse mês. Eu vou tirar 3 meses de licença. No nascimento do meu primeiro filho, tive apenas 5 dias. Estou muito feliz com a possibilidade de me dedicar integralmente a esse cuidado no começo da vida da minha filha. Sei que vai ser um trabalho duro e gratificante. É muito curioso o olhar das pessoas, sobretudo homens, ao saberem que vou ficar 3 meses afastados. Parece algo estranhíssimo, uma espécie de privilégio, uma férias imerecidas, quando se trata apenas da possibilidade de exercer meu direito e minha obrigação como pai. Ser pai é uma experiência linda e transformadora, mas é também um ato político. A sociedade precisa de pais, não pais que estejam dispostos a ajudar as mães a cuidar de filhos e filhas, mas pais que ajudem a mostrar que o cuidado das crianças é tarefa compartilhada. Eu peço desculpa a Vossa Excelência por tomar muito tempo, mas como estamos numa segunda-feira, eu achei esse texto tão bonito, feito pelo Pedro Abramovay, que é um personagem muitíssimo interessante. Então, eu fiz questão de ler aqui. Não, eu, senador Lindbergh, eu agradeço muito, porque é muito bom ler aquilo que representa, de fato, a raiz dos problemas. E ler algo escrito por um homem é mais importante e merecedor de destaque ainda. Senador Lindbergh, Vossa Excelência sabe que há não muito tempo este plenário aprovou uma PEC, acho que de iniciativa do senador Aécio Neves, que ampliava a licença maternidade das mães quando tinham filhos, quando têm filhos prematuros e filhos que precisem ficar internados em UTI. Aumentou a licença maternidade das mães. Eu sugeri a ele, à época, em que fizéssemos o mesmo acréscimo para os homens e ficamos mais ou menos acertado que faríamos essa mudança em plenário. Infelizmente, senador Paim, a matéria foi votada em plenário, eu não me encontrava no dia, estávamos eu e várias outras senadoras numa missão oficial e a matéria foi aprovada desse jeito. Mas estamos nós muito mobilizadas para avançarmos nessas conquistas. E no debate sobre essa questão que eu tive com vários líderes, vários parlamentares, de uma pessoa eu vi o seguinte: mas para que ampliar a licença, senadora Gleisi, maternidade dos homens, se eles vão aproveitar para beber cerveja, para beber cachaça? Então, observações de homens que vêm nesse sentido, que mostra que nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas, presidente, para concluir o meu pronunciamento, eu agradeço a Vossa Excelência pela benevolência, apenas para continuar aqui falando das nossas atividades em relação aos 10 anos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, que no domingo, dia 7 de agosto, o último, sem ser o de ontem, o domingo anterior, completou 10 anos. Então, são atividades importantes. Na quarta-feira, 10 horas da manhã, teremos uma sessão solene do Congresso Nacional aqui neste plenário, com a presença de Maria da Penha, a quem agradecemos muito, porque com muita dificuldade ela chegará até aqui. Desde a última sexta-feira, senadora, o Congresso Nacional está todo iluminado de laranja. E iluminado de laranja por quê? Porque a cor laranja foi escolhida mundialmente para exemplificar a luta ou para simbolizar a luta contra a violência das mulheres, sobretudo nos 16 dias de ativismo que acontecem todo mês de novembro, no Brasil e em vários países do mundo. Então, entendemos que resgatar a cor laranja, que é o símbolo da luta das mulheres contra a violência, seria muito importante. Então, desde a última sexta-feira até o final do mês, o Congresso Nacional estará todo iluminado de laranjado. E também teremos um curso, a realização por parte do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, um curso à distância gratuito, cujo tema é Dialogando sobre a Lei Maria da Penha. Então, servidores do Senado também e servidoras estão plenamente envolvidos nesse aspecto. Faremos o lançamento do portal do Observatório da Violência contra as Mulheres, o lançamento do portal
Federal contra a Violência, que segue na estratégia de reforçar a coleta de dados sobre a violência e funcionará como um grande banco de dados sobre as formas de violência combatidas pela Lei Maria da Penha. Teremos também o lançamento por parte da Comissão Permanente Mista de Violência contra as Mulheres, presidida pela senadora Simone Tebet e relatada pela deputada federal do PT do Estado do Ceará, Luziane Lins. Teremos o lançamento de um concurso de vídeos por celular, cujo tema será intitulado 1 Minuto contra a Violência. E, por fim, senador e senadora, o lançamento desse folder, muito simples, mas que para a gente é muito simbólico. Eu aqui quero destacar esse folder. Está aqui 10 anos da Lei Maria da Penha, uma conquista da luta das mulheres. E dentro nós temos os 2 gráficos, senador. Aqui eu me referi aqui. Os 2 gráficos, falamos também sobre a situação nacional, mas 2 gráficos importantes. Olha aqui, senadora Gleice, nesse gráfico o Brasil está aqui, 158ª posição. Neste gráfico o Brasil está aqui, 5ª posição. A 5ª posição se refere ao nível de violência contra as mulheres que ocorre no Brasil, 5º. E o 158º lugar se refere à nossa participação nos parlamentos de nosso país. Então, exatamente. Então, conquistar esse espaço, dar à mulher o empoderamento, é também garantir um combate mais eficiente contra a violência que, infelizmente, abatem tantas mulheres e famílias brasileiras. Muito obrigada, presidente.